Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou Luciilda Silva, professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. O nosso vídeo de hoje é um passo a passo de corte de costura e será da calça flare que eu modelei no vídeo passado. Antes de irmos para o vídeo, para você que tem interesse em comprar o molde dessa peça, o link de compra fica fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. Agora tá querendo aí acompanhar esse passo a passo? Vem comigo, vamos pro vídeo. Bem, aqui vamos pro corte da calça. Para fazer essa peça, eu vou usar aqui esse tecido, que é um crepe de alfaiataria, tem um pouquinho de elasticidade. O que eu tenho aqui é pouco, tá? Para uma calça, tenho só 1,10 m mais ou menos. Mas eu vou tentar cortar assim mesmo, e aí qualquer coisa, se não der, eu coloco aqui a parte interna do cós de um outro tecido. Já vou iniciar aqui espalhando esse tecido na mesa. Coloquei aqui, ó, o tecido certinho, ele está dobrado, aqui são as orelhas desse tecido. Eu já vou iniciar aqui posicionando a parte frente. Vou posicionar aqui certinho. Deixei aqui, ó, bem retinho na barra. Agora eu vou prender com alguns pezinhos e fazer o corte. Aqui eu cortei a parte costa. Como eu expliquei para vocês, o tecido era pouco e foi mesmo. E agora eu tenho só essa parte aqui para tirar o cós. O correto mesmo seria tirar aqui, ó, nesse sentido da largura do tecido. Mas como não vai dar, eu vou ser obrigada a cortar dessa forma aqui, ó, no comprimento. Mas aqui, como é só a parte do cós, vai dar certo. Então eu vou posicionar aqui para cortar. Bem, e aqui consegui cortar todas as partes, cortei também essa tira aqui de 4 centímetros para fazer algumas reatas. O cós é que não deu para cortar, porque teria que ter mais 2 partes dessa, mas eu vou cortar de um outro tecido e vai dar certo também. Tudo prontinho aqui, vamos agora acompanhar a costura. Bem, e aqui vamos para a costura da calça. Eu já adiantei aqui a parte de overlock, ó, passei overlock aqui em volta de todas as partes. Só não aqui na parte da cintura, porque realmente não precisa. Aqui no cós, como eu expliquei lá, não deu para cortar do mesmo tecido, as outras partes, então eu cortei aqui de um outro tecido e passei o overlock aqui nessa borda embaixo. E essa primeira parte aqui, que é do mesmo tecido, eu colei entretela, usei uma entretelazinha aqui de tecido, mas ela é fina, não é muito grossa. Passei também aqui, ó, nessas partezinhas que vão servir para braguilha e aqui em um lado da tirinha que eu vou fazer as reatas. Eu já vou iniciar aqui a costura com a montagem dessa braguilha. Vou posicionar aqui o zíper próximo ao overlock. Estou usando aqui um zíper comum de 15 centímetros. Passo aqui uma costura na borda do zíper. É uma costura simples, é só para fixar mesmo o zíper aqui. Então, aqui eu já passei, venho agora com as outras partes, as partes frentes aqui da calça. Coloquei aqui, ó, as 2 partes e marquei a altura aqui da braguilha. Eu marco sempre assim, ó, um pouquinho abaixo desse metalzinho do final do zíper. Faço um pique aqui, ó, fiz um pique com 1 centímetro.
Já venho aqui com uma das partes e vou dobrando esse centímetro e costurando. Só que no caso desse tecido, que ele estica um pouco, eu vou passar primeiro um alinhavo. Porque às vezes a gente não passa o alinhavo, o tecido vai cedendo aqui para a parte de baixo e não dá muito certo não. Então eu vou dobrar aqui, ó, o centímetro, vou posicionando bem certinho aqui na cintura e vou passando aqui alguns pontinhos de alinhavo. Eu vou fazer esse processo aqui até o finalzinho, até aquela marcação de 1 centímetro que eu fiz aqui para a braguilha. Já passei aqui o alinhavo, ó, ficou dessa forma. Assim vai ficar bem certinho aqui quando eu passar a costura. E agora eu preciso passar a costura exatamente aqui próximo a esse alinhavo. Então, já vou posicionar aqui e passar essa costura. Quando a gente tá trabalhando com esses tecidos que estica tanto na largura quanto no comprimento, é importante fazer esses processozinhos, às vezes, de alinhavar. Tô finalizando aqui a costura, ficou dessa forma, ó, certinho aqui. E agora, continuando essa braguilha, eu venho aqui com a outra parte e vou costurar esse outro tecidinho aqui, que serve para o outro lado. Posiciono aqui certinho na cintura da calça e venho passando a costura com a margem de 1 centímetro. Chegando aqui no finalzinho, eu vou fazer o mesmo pique, vou dobrar aqui e faço o mesmo pique que já estava aqui, ó, na parte de baixo. E a minha costura vai parar aqui bem no finalzinho desse pique. Feito aqui a costura, vou virar aqui para o lado e passar um pesponto rente. Esse pesponto rente, ele é muito importante para o acabamento aqui das nossas peças. Então, eu tô pespontando aqui, já finalizei. Vou mostrar aqui como que fica. Fica dessa forma, ó. Então, eu vou dobrar assim para a parte interna. E venho aqui com essa parte, sobreponho na outra, coloco aqui por cima da outra, posicionando aqui pelo gancho para passar a costura. Aqui eu não vou iniciar bem do iniciozinho lá do entreperna, eu vou deixar um espaçozinho para costurar esse entreperna depois. E aqui, ó, eu posiciono sempre deixando 0,5 centímetro de diferença, de distância aqui até chegar no zíper. Tô acomodando bem aqui o tecido e vou passar essa costura até finalizar aqui. Giro a minha peça e passo a costura. Volto a costura por cima da mesma, porque já fica uma espécie de reforço aqui pro gancho. Passado aqui a costura, ó, ficou assim. Agora eu vou posicionar aqui essa parte que vem para a cintura. Vou mantendo aqui essa distânciazinha de mais ou menos 0,5 centímetro e vou colocar aqui alguns alfinetes. Os alfinetes eu coloco aqui por baixo, ó, deixando essa parte de cima livre, porque eu vou costurar ela no zíper. Coloquei os 2 alfinetes, vou virar aqui a minha peça, ó, e agora eu costuro aqui na outra borda do zíper. Vou passando aqui a costura na bordinha do zíper. E aí ela vai ficar assim. Já vou mostrar aqui, ó, como que ficou. Posso tirar agora esses alfinetes. Virando aqui a minha peça, vai ficar dessa forma. Agora eu vou posicionar novamente aqui, colocar alfinetes para passar o pesponto final nessa braguilha. Quando eu vou colocar aqui o alfinete, eu coloco sempre prendendo com esse tecido aqui que tá por baixo. Eu viro aqui ele pro lado e eu já coloco o alfinete junto com essa parte, porque assim não corre o risco de, quando eu for passar o pesponto, costurar por cima dele e a braguilha não abrir depois. Vou arrumando aqui, vou acomodando bem aqui pro lado e colocando o alfinete. Colocado aqui, ó, os alfinetes, vou passar agora o pesponto, vou virar aqui, ó, para ver como fica na parte interna. Veja que fica aqui esse lado do pesponto, fica totalmente livre pra gente passar o pesponto.
E eu vou iniciar aqui o pesponto pela parte de baixo, vou passar assim, sem marcação mesmo, mas se você tiver dificuldade, se você for iniciante, você pode pegar o próprio molde e passar, posicionar aqui em cima e passar um risquinho com giz, porque assim você vai costurando, seguindo, né, a marcação que você fez, então isso facilita bastante, principalmente nesse cantinho lá embaixo, que nessa parte que é arredondado a costura, né? Que é uma costura curva. Então, aqui eu já tô passando, chegando aqui na cintura. Vou mostrar aqui como ficou. Ficou assim, ó, o pesponto. Vou tirar aqui os alfinetes. E tá assim, a braguilha aqui certinha. Agora eu já vou continuar aqui com a parte costa, fazendo a pence das costas. A pence já está marcada, eu marco sempre de acordo com o que eu tenho lá no molde. Então aqui, depois da marcação, é só dobrar ao meio e costurar exatamente em cima do risco de marcação que eu fiz usando o giz. Finalizando aqui, agora eu vou fazer o mesmo com a outra parte. Já passei aqui na outra parte, ficou certinho também aqui a pence. E agora eu vou costurando aqui as laterais, posicionando frente e costas, direito com direito, e passando a costura com a margem de 1 centímetro, que foi o que eu deixei lá no molde. Vou passando aqui tudo certinho, já finalizando aqui na barra. Já vou mostrar aqui como ficou assim, ó, costurei toda a lateral e vou fazer agora o mesmo processo aqui para o outro lado. Já costurei aqui do outro lado também, da mesma forma, vou passar aqui para a parte do cós. Para o cós aqui é simples, é só posicionar as duas partes e passar a costura aqui. Passar a costura aqui na parte de cima com a margem de 1 centímetro também. Então, eu vou posicionando aqui as duas partes, o que tá com a entretela e o que tá sem a entretela, e vou costurando aqui até o finalzinho desse cós. Finalizado aqui, agora eu vou passar a costura de pesponto rente. Eu vou abrir aqui essas duas partes e vou passar o pesponto rente aqui em cima da parte que não tem a entretela. Sempre reabrindo aqui, ó, os tecidos para não ficar formando nenhuma dobrinha. Já finalizando aqui o pesponto. E aí fica dessa forma. Aqui eu vou passar ferro. Vou repetir esse processo, né, com o outro lado e aproveitando eu vou passar ferro para ele ficar assim, ó, bem certinho, para depois colocar aqui na peça. E aqui eu já passei ferro, já repeti aqui para o outro lado também, tá tudo certinho aqui com o cós. Agora vamos colocar aqui na cintura da calça, né, vamos costurar as duas partes, abrir aqui um pouco o zíper. Já venho com o cós, posiciono aqui, posiciono certinho na cintura e deixando aqui, ó, 1 centímetro de margem para fazer o acabamento da lateral depois. Vou alinhando bem aqui os tecidos e passando a costura. Sempre seguindo aqui a margem de 1 centímetro e posicionando bem aqui na cintura da calça. Essa parte aqui lateral eu deixo as costuras abertas para passar ferro depois. E continuo aqui, posicionando certinho, alinhando bem, né, com o tecido que tá aqui embaixo, que é a calça, e passando a costura. A pence eu deixo virada aqui para a lateral e venho aqui até chegar na parte do gancho. Finalizado aqui essa parte, agora eu vou repetir isso mesmo aqui para o outro lado. Já coloquei aqui do outro lado, ficou assim, ó, com um transpassezinho. Agora eu vou subir aqui o zíper. Eu gosto sempre de fazer isso para conferir se ficou certinho aqui as alturas, né? Se bateu aqui, ó, certinho um lado com o outro. Então aqui tá certinho. Agora vamos pro acabamento dessa pontinha aqui do cós. Como ela vai ficar com um transpasse, eu faço dessa forma, ó. Dobro aqui essa parte, que é a parte da calça, venho com essa parte interna do cós e dobro aqui por cima, bem rente aqui, ó,
com a bordinha aqui de cima. Vou colocar alguns alfinetes para me ajudar aqui nesse processo. Coloco um alfinete lá na dobrinha em cima. Vou colocar mais um aqui. E agora, depois que eu coloquei aqui os alfinetes, eu vou passar a costura aqui do outro lado, ó. Eu vou virar o cós, vou iniciar a costura um pouquinho antes do finalzinho aqui, antes de terminar, né? Essa costura, eu inicio a outra aqui por cima. E vou costurando agora aqui em direção ao finalzinho do cós. Chegando aqui eu paro, giro aqui a minha peça. E agora é só passar uma costura reta para finalizar. E aí ficou dessa forma. Eu vou tirar aqui os alfinetes. Já vou cortar aqui esse cantinho para tirar o excesso de tecido. E aqui nesse outro também. E agora é só desvirar. Vou desvirando aqui certinho. Dei uma arrumadinha aqui com a ponta da tesoura. E aí ficou assim, ó, o transpassezinho aqui da frente. Agora vamos para o acabamento aqui do outro lado do cós. Para esse outro lado aqui é simples, é só fazer a dobrinha aqui da parte interna do cós. Faço aqui a dobra certinho e vou costurar também aqui do outro lado, que assim fica mais fácil até para visualizar. Aqui é só passar uma costura reta. Finalizando aqui essa costura reta, vou cortar também aqui o excesso de tecido e também vou desvirar. Desvirando aqui, tá assim, ó, certinho também o acabamento aqui do outro lado do cós. Agora eu venho para o fechamento aqui do entreperna, colocando assim direito com direito, entreperna das costas com o entreperna da frente. Posiciono aqui e venho passando a costura com a margem de 1 centímetro. Mesma coisa que eu fiz na lateral, eu só vou alinhando bem aqui, encaixando os tecidos e passando a costura. Sempre seguindo aqui a margem de 1 centímetro, já chegando aqui na barra, finalizo e vou fazer agora, ó, ficou dessa forma, vou fazer esse mesmo processo aqui para o outro lado. Já costurei aqui o outro entreperna também. Agora eu venho aqui para a parte do gancho, para o fechamento aqui do gancho, ó, eu vou iniciar na costura aqui do gancho frente e venho posicionando tudo certinho aqui em direção ao gancho costa, até finalizar aqui no cós. Então, já vou passando aqui, essas costuras do entreperna também deixo abertas, para passar ferro depois. E aí, vou só posicionando a parte dos ganchos aqui e costurando em direção ao cós. Essa parte aqui do encontro do cós também é importante deixar bem certinho. Você pode, inclusive, usar alfinetes para fixar, né, e deixar aqui esse encontro certinho. Já estou aqui finalizando, chegando no finalzinho do cós. Vou mostrar como ficou. Passado aqui, ó, ficou assim, bem certinho. Agora eu vou passar aqui mais umas 2 costuras de reforço para esse gancho, para depois finalizar o acabamento aqui do cós. Eu já passei as 2 costuras de reforço, o gancho é sempre bom passar essas costuras, tá? Não se deve deixar só com uma costura. E aqui eu passei e vou agora pro acabamento aqui desse cós. Pro acabamento é simples, eu inicio dobrando aqui essa pontinha da parte interna. E aqui por cima eu vou passar uma costura bem no pezinho, entre o cós e a calça. Não é pesponto aqui em cima do cós, tá? Quem gostar de fazer assim, tipo pesponto, pode fazer também que dá certo. Mas como é uma peça social, eu gosto de passar assim, bem no encontrozinho mesmo aqui das 2 partes.
que aí vai ficando quase que invisível essa costura depois. Venho posicionando aqui com calma e passando essa costura em todo esse cós. Já finalizando aqui, ó, do outro lado. Você pode também passar alinhavo, tá? Para ajudar aqui nesse processo. Aqui eu já finalizei. Vou mostrar aqui como ficou. Fica assim, ó. Quase não dá para ver mesmo a costura. E aqui na parte interna, ela fica próximo ao overlock. Agora eu venho aqui para a parte da barra. Aqui, gente, eu já ia esquecendo, essa parte da braguilha não fica solta, não. Eu venho aqui e passo uma costurazinha para prender, né? Para fixar aqui por dentro e não ficar solta. É que eu tinha esquecido de passar, mas aí lembrei agora. E passo aqui. E agora eu vou para a barra, para finalizar. A barra aqui é bem simples. Novamente, eu vou deixar a costura lateral aqui aberta. E vou dobrar os 3 centímetros de margem de costura e vou passando aqui a costura. Se você preferir, você também pode usar alfinetes, você pode ir dobrando, medindo com a fita e marcando com o ferro, tá? Aqui geralmente eu faço assim para dar uma agilizada, mas você pode fazer todo esse processo, porque tudo isso ajuda aí no acabamento da sua peça. Já finalizando aqui, vou mostrar aqui como ficou. Fica assim, ó, uma costura bem simples. Agora eu vou repetir isso mesmo com a outra, com o outro lado aqui. Já repeti aqui, ó, o mesmo processo com o outro lado. Agora eu venho aqui para as reatas. Para a reata também aqui é simples. Eu vou pegar essa tirinha, vou fazer 2 dobras, ó, colocando aqui essa parte que tá com o overlock por cima. Venho passando uma costura aqui em cima desse acabamento de overlock. Se você não tiver o overlock, você pode cortar a tirinha um pouco mais larga e fazer 2 dobrinhas para a parte de dentro, que dá certo também. Daí é só vir pespontando aqui, passando a costura de um lado. E depois que finalizar, passa também essa mesma costura do outro lado. Já finalizei aqui um lado, ó, ficou assim. Agora eu vou passar aqui do outro lado também. Finalizado aqui a tirinha, fica assim, bem certinho. Agora eu preciso cortar aqui, eu vou precisar dobrar aqui para cortar quatro partes. Que são as 4 reatas que eu preciso lá para a calça. Então, eu dobro aqui. Caso você queira colocar 5, é só cortar uma tirinha maior e fazer as 5 para colocar também no centro-costa. Aqui eu vou colocar só 4 mesmo. E os pedacinhos aqui tá ficando com cerca de 7 centímetros. Então, tá pronto aqui essas partezinhas da reata e vamos colocar aqui na cintura. Faço uma dobra aqui, ó, para marcar o meio da frente, dobrando assim certinho. E agora eu vou posicionar a tirinha da reata para costurar. Posiciono aqui para a parte de baixo e passo a costura. Passo a costura assim, fazendo retrocesso para ficar bem firme. Aí ficou assim, agora eu vou virar aqui para a parte de cima, dobro mais ou menos aqui 1 centímetro para a parte interna, posiciono aqui na parte de cima e passo também a costura, usando aqui o retrocesso, para ficar bem firme, para não soltar, né? Não correr o risco de soltar depois. Passado aqui essa costura na parte de cima, ficou dessa forma. Agora é só repetir esse processo aqui com as outras reatas também, marcando sempre o meio da mesma forma. Colocado aqui todas as reatas, ficou agora certinho. Vou finalizar fazendo aqui a casinha, colocando o botão e passando o ferro e volto para mostrar a peça pronta.
Bem, pessoal, aqui está a peça finalizada, passada a ferro. Já coloquei aqui o botão, ó, o detalhezinho das reatas e a perna mais larga embaixo, né? Vou virar aqui a parte costa para vocês verem como ficou. Ficou aqui tudo certinho, eu amei esse resultado. Eu espero muito que você tenha gostado também. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal e de compartilhar também o nosso vídeo. E para você que quer comprar o molde dessa peça, o link de compra vai ficar fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. Esse foi o nosso conteúdo de hoje, espero muito que você tenha gostado. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.